ter essa mensagem toda especial no Salmo 23. Assim que todos encontrarem, eu dou início. Amém? Amém? Muito bem. A sua Bíblia está aberta. Nesse momento, feche seus olhos. Vamos pedir a direção do Espírito Santo. Nosso grandioso Deus, amado Pai, aqui está e nos ajuda a entender a tua mensagem nessa manhã. Nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, então, o Salmo 23, eu vou trazer para vocês várias curiosidades a respeito da vida de pastoreio das ovelhas. Como eu falei para vocês, eu ouvi há muitos anos atrás, lá no colégio, no internato, na época ainda era pastor, Rodrigo Silva, falando sobre o Salmo 23. Nós temos aqui várias lições nesses 6 versículos da palavra do Senhor. O primeiro deles está lá em Salmos 23, no versículo 1, que diz: o Senhor... Amém? Amém. Você crê? Amém. Eu também creio. Especialmente esse é o mais conhecido dos versículos, né? E muitas pessoas, muitas vezes, usam esse versículo até para fazer acusações contra os cristãos. Vocês já ouviram alguma vez alguém falar? Porque a tua Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí como é que está te faltando agora? Alguém já ouviu isso? É difícil, né? A gente ouvir isso de uma pessoa. Quando a gente passa pelas provações, pelas lutas, as acusações começam a chegar de onde a gente menos espera. E esse versículo fala que o Senhor, a função de um pastor no Oriente Médio, desde os tempos bíblicos, era uma função muito simples, muito simplória. E era interessante porque a ovelha era uma fonte de renda. Porque uma ovelha, ela fornecia carne, ela fornecia leite, ela fornecia fornece. E ela fornece também couro. Então, ter ovelhas era uma fonte de renda certa, porque era um animal que provia ali quatro fontes de renda e de sobrevivência muito importante. Então, quem tinha um rebanho tinha um salário fixo. Mas para cuidar desses animais, tinha que ser uma pessoa com muita dedicação e uma pessoa que não precisava ter muitas qualificações ou quase nenhuma. E aí, o pastor Rodrigo Silva começa a falar que a função de um pastor é cuidar das suas ovelhas e elas têm uma rotina diária. Só que nessa rotina ele não poderia estar só, porque em algum momento ele precisaria se ausentar, adoecer, morrer, se aposentar, por não ter mais condições de cuidar do rebanho. Então era importante que ele sempre tivesse um menino, uma criança que seria o sucessor para pastorear as ovelhas. E as ovelhas são animais muito dóceis, mas também são muito frágeis em todos os sentidos. E a gente vai entendendo aqui. Eu queria, nesse primeiro versículo, falar que Deus ele é tão poderoso que Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele comparou o Senhor como pastor, porque ele tinha essa rotina dele, essa vida simples. Foi ali onde ele ficou inspirado a escrever também grandes salmos, né? E ali ele pôde fazer uma comparação. O Senhor é o meu pastor. E sabe o que é muito bonito? Lá em João, no capítulo 10, no versículo 27, se você puder abrir rapidamente, só ler junto, porque é muito lindo esse verso. João, capítulo 10, no versículo 27. Alguém pode ler para mim? Por favor. As minhas ovelhas ouvem a minha
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço as minhas, e elas me seguem. Olha que bonito, muito profundo esse verso. As minhas ovelhas me ouvem. Para você ouvir alguém, você tem que ter intimidade, você tem que ter proximidade, você tem que ter cumplicidade, para você poder ouvir. E o pastor conhece as suas ovelhas, ele sabe quem são elas. A pergunta para mim e para você é: nós estamos ouvindo a voz do nosso pastor? O nosso pastor nos conhece? Porque a partir do momento que nós temos essa proximidade, nós não temos dificuldade em seguir o nosso pastor. E a primeira lição aqui é que Deus, Ele é o nosso provedor, e Ele é aquele que nos sustenta. Mas para aqueles que creem, que conhecem, que ouvem e que são conhecidos pelo seu pastor. No segundo versículo, volte para o Salmo 23, diz assim: Ele me faz repousar em pastos, leva-me para junto das águas de descanso. O pastor Rodrigo Silva diz que muitos donos, de rebanhos, eles precisam oferecer para as ovelhas aquela rotina diária. Elas precisam sair e ir até um determinado campo para se alimentar de gramas frescas, verdinhas. E não só isso, elas precisam se alimentar e tomar